O pedido de exoneração de duas ex-secretárias municipais na Prefeitura de Farroupilha há alguns dias repercutiu durante a sessão da Câmara de Vereadores. No grande expediente da segunda-feira, 2 de dezembro, o vereador do PSB, Juliano Baumgarten, foi à tribuna do Legislativo Municipal para falar sobre o assunto durante 15 minutos. Ele apresentou documentos que comprovam que as ex-secretárias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação são sócias de uma empresa que prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Farroupilha. De acordo com o vereador, existiu um serviço cruzado na administração municipal, o que é proibido pela legislação. Juliano Baumgarten afirma que não tem dúvida do serviço cruzado que foi praticado dentro da Prefeitura de Farroupilha. É isso, Leandro e amigos telespectadores da TV Serra. Nós estamos atentos ao que está acontecendo. É aquilo que eu falava em outros momentos em discursos. Os olhos do professor Juliano, os ouvidos e o coração está em todo canto da cidade e a gente está acompanhando. E a gente, lamentavelmente, nos deparamos com uma situação onde que estava havendo, de fato, um cruzamento nos contratos. Por exemplo, a secretaria daqui estava contratando um serviço na qual a mesma possuía um CNPJ que prestava na outra cidade. Se fazia uma troca. Então, as ex-secretárias possuíam um CNPJ em sociedade do Instituto Manager, que é aquele que prestou serviço do jovem empreendedor, né? Que vocês devem ter visto algumas manchetes, acompanhado. O fato não é o programa, não é o Instituto, mas vejam só. Elas criaram uma franquia, um CNPJ e fizeram, de certa forma, uma negociação. Porque foi o que aconteceu e eu mostrei no meu grande expediente os documentos. Como é que funcionava essa negociação? Eu prestava serviço num lugar e quando voltava para mim eu assinava o contrato. Ou seja, é muito complexo e grave isso que aconteceu. E nos envergonha, porque muitas vezes a gente ouviu muitas bravatas do senhor prefeito municipal que agora é um silêncio assombroso. Ele não se posicionou sobre o caso. Aliás, ele sempre tem as respostas, porém as que lhe convêm. E ficam as indagações. A revolução que ele propagou no governo que era o compliance, que tu ia mudar, que ia avançar. Onde que esteve o compliance quando aconteceu esse fato? E outro, vamos lá, vamos mais além. Onde que está o observatório social? Vocês vão dizer, tu está cobrando de novo? Sim, quando foi para cobrar dos vereadores algumas coisas que nem eles cumpriram o que estava no papel. É uma indignação seletiva, é um olhar seletivo. E está errado. É um órgão que foi criado que tem lado. E a gente tem visto. Então a gente lamenta de estar presenciando uma cena dessas e eu propus. Às vezes é chato, às vezes é pesado tu ter que ser incisivo, mas é fundamental. Eu sou fiscal de Farroupilha e eu estou para te representar, cidadão. Eu estou aqui para olhar e fazer o meu melhor. E nós propusemos, vereador Leandro Adamati, uma CPI, porque precisa uma investigação, precisa uma cariação melhor. Como que aconteceram os arranjos? Porque, inclusive, se buscar nas redes sociais, o próprio prefeito fazia propaganda do fato, aparecia nas partes institucionais. Então, veja, o que aconteceu? Foi criado, quando o Instituto veio para cá, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo assinou o contrato e lá na outra prefeitura ela prestou o serviço. Estranho, não é? Bom, ainda dá tempo para uma CPI, vereador, faltando aí praticamente 2 semanas para o encerramento do ano legislativo? Dá para começar, é só querer. Não tem necessidade de se concluir agora, porque vai um tempo. E a gente está a poucos dias do novo mandato, da nova legislatura, e os novos parlamentares podem se imbuir no processo juntamente com os que foram reeleitos, ou os que vão assumir a suplência. Só que tem que querer. E é aquilo que eu falava aqui nos bastidores para alguns colegas. A indignação é seletiva. A forma de combater a corrupção é seletiva. Se é no governo estadual eu vou me posicionar, se é no governo federal eu vou me posicionar, mas aqui no município o que eu vou fazer? Me calar. Ou seja, estão para defender um governo, um partido e o bloco que ali está ou os interesses da comunidade. CPI já precisamos apurar. São necessárias 5 assinaturas de vereadores para abrir uma CPI aqui na Câmara Municipal. 4 delas já estão garantidas? 4 delas sim estão garantidas, que é a minha, do vereador Roque, vereador Amarante e do vereador Tiago Ilha. Falta uma.
Eu fiz o questionamento no meu espaço da terça-feira e pedi quem assina. Estou aguardando respostas, mas o silêncio foi mais alto. As informações prestadas pelas ex-secretárias na imprensa até o presente momento não dizem com a verdade? Óbvio que não, porque quando elas emitem que se trata da empresa Vértice, tudo bem, mas o fato consumado aqui não diz da empresa Vértice. Muito pelo contrário, fala do Instituto Manager, que é aquele que teve a negociação cruzada. O vereador do PSB, Roque Severnini, chegou a pedir ainda na segunda-feira, depois da fala de seu colega de partido, a instalação de uma CPI para investigar o caso. Roque prega mais esclarecimentos por parte das ex-secretárias municipais. Olha, tem muito diz-que na cidade, né? E essas informações não vêm, vamos dizer assim, esclarecidas, né? Então eu creio que talvez uma CPI, ela poderia esclarecer os fatos, inclusive para dar oportunidade para ter uma ampla defesa e ter o contraditório. Então acho que ela seria bem-vinda, não no sentido de condenar ninguém ou de fazer qualquer execração pública disso, mas de encontrar a verdade dos fatos que não estão vindo, né? E a gente tem também outras informações aí de outros servidores que foram afastados e não se sabe os reais motivos. Então, para de uma vez por todas acabar com esse diz que a gente teria que ter o assunto um pouco mais aprofundado e eu acho que a CPI poderia cumprir esse papel. Esse caso que foi trazido pelo vereador Juliano aqui à Câmara de Vereadores, ele é grave? Olha, a comprovar aquilo que o vereador Juliano explanou, eu considero grave. Agora, obviamente que o vereador fez as explanações, segundo ele, buscando a veracidade das coisas, dos fatos e tentando esclarecer. E para ter um contraponto disso, eu acho que uma CPI poderia fazer esse contraponto e esclarecer esses fatos. Mas eu creio que sim, que são graves os fatos levantados pelo vereador Juliano. Ainda dá tempo para uma CPI, restando cerca de 2 semanas de trabalhos aqui do Legislativo? Olha, ela pode até ser instalada, mas ela vai cumprir um papel só na próxima legislatura. Aí terá troca de vereadores, readequação de cadeiras, possivelmente suplentes assumindo, vereadores titulares ocupando cargos na prefeitura. Então eu não creio que ela vingaria. Mas, enfim, seria um pedido para que a gente pudesse dar mais ânimo a essas denúncias levantadas pelo vereador Juliano e esclarecer os fatos. Uma outra possibilidade seria das pessoas virem à Câmara de Vereadores e esclarecer os fatos. Talvez não precisaria nem CPI, mas espontaneamente, talvez puderem vir à Câmara de Vereadores e esclarecer os fatos que estão sendo divulgados ou comentados pela cidade. Ao longo da sessão da terça-feira, no Legislativo Municipal, o vereador Juliano Baumgarten voltou a cobrar os demais vereadores para assinarem o pedido para a abertura de uma CPI na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.